Filipenses 1,19, diz assim a palavra de Deus: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença de novo convosco. Vamos orar, irmãos? Pai, nós nos colocamos na Tua presença, nós permanecemos na Tua presença e Te pedimos de maneira especial, Senhor, que o Senhor possa abrir a porta da Tua palavra para cada um de nós, que possamos entender todos juntos, Senhor, um pouco mais da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia, e que possamos crescer em Ti pela Tua palavra e ser transformados pela lavagem de água, pela palavra, Senhor. Que o Senhor mesmo possa nos apresentar a Si, Senhor, igreja gloriosa. Nós oramos porque somos carentes de Ti, e sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, socorre-nos, no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, no ano passado, no final do ano, e uma mensagem esse ano, nós tivemos a graça do Senhor de estar compartilhando um pouco da epístola de Paulo aos Filipenses, e nós já cobrimos do capítulo 1, verso 1, até o capítulo 1, verso 18. Foram duas mensagens. Uma denominada as afeições de Cristo e a outra as cadeias em Cristo. E hoje nós vamos tratar um pouco da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Como está lá no verso 19. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. E nós já tratamos algumas coisas, e eu gostaria de somente relembrar os irmãos, que esta é uma epístola que fala de vida cristã prática, né? Falamos que ela se divide pelo menos em 4 temas: Cristo nossa vida, Cristo nossa mente, capítulo 2, Cristo nosso alvo, capítulo 3, e Cristo nossa força, o nosso tudo, capítulo 4. E nas últimas semanas nós tratamos um pouco sobre os entranháveis afetos de Cristo, vimos sobre uma oração incessante, a cooperação dos filipenses com o Evangelho, como nós podemos ter uma confiança inabalável que aquele que começou uma boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo. Vimos que todos os filhos de Deus são participantes da mesma graça comum e devem ser defensores do Evangelho, devem participar na defesa e na confirmação do Evangelho, como testemunhos do Evangelho. Vimos a saudade que Paulo tinha dos irmãos. Depois nós falamos um pouco sobre a oração por conhecimento, amor, discernimento e atuação em Cristo, e como essas 3 coisas essenciais geram 3 frutos maravilhosos. E falamos sobre os frutos de justiça que são entregues a Deus mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. E na última vez que nós compartilhamos sobre as cadeias em Cristo, nós tocamos em algo relacionado ao que nós vamos falar hoje, né? Paulo dando um relatório daquilo que estava acontecendo com ele, da sua prisão. Por isso que ele diz no verso 12: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram, ele diz, têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E nessa última vez que nós compartilhamos esta parte do texto, nós falamos sobre essas cadeias em Cristo, que eram muito mais do que ser cadeias por causa da causa de Cristo, mas eram cadeias em Cristo.
O apóstolo estava aprisionado a Cristo. E é isso que o Evangelho faz conosco. Pensando sobre isso, né, irmãos? Todos nós, os que cremos, fomos aprisionados a Cristo. Estamos presos a Ele. Por isso que ele pode dizer no capítulo 4 de Efésios, verso 1, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro do Senhor. Né? Onde o Evangelho passa, onde a mensagem de Deus passa, ela prende as pessoas. Ela prendeu a Paulo no caminho de Damasco, ela prendeu os filipenses, em Filipenses capítulo 16, ela prendeu os guardas da guarda pretoriana, da guarda real, enquanto Paulo estava na prisão. Por onde o Evangelho passa, o Evangelho prende. O Evangelho é o poder de Deus. E nós somos aprisionados a Cristo por meio do Evangelho. E ainda nessa semana que falamos sobre as algemas em Cristo, nós tocamos um pouco no provar as intenções no que concerne à pregação do Evangelho. Nós falamos muito sobre isso, porque haviam pessoas que estavam pregando um Evangelho genuíno, mas as suas intenções eram erradas. É interessante, irmãos, porque muitas vezes nós podemos estar falando as palavras certas com o espírito equivocado. Muitas vezes nós usamos a verdade para agredir as pessoas, não para edificação. Por isso que Paulo diz que nós devemos fazer tudo para edificação. E nós devemos seguir as coisas da paz e as da edificação de uns para com os outros. Então nós devemos provar as nossas intenções. Haviam pessoas que pregavam a Cristo por inveja. Haviam pessoas que pregavam a Cristo por porfia, por um espírito de inimizade, de competição, como existe ainda hoje. Haviam pessoas que pregavam a Cristo por motivos impuros. Haviam pessoas que desejavam que a sua pregação redundasse em aflições para Paulo. Haviam outros genuínos que pregavam a Cristo por amor, não por interesses próprios, por verdade, de boa vontade. E estes eram os irmãos a que Paulo estava escrevendo essa epístola. E agora nós chegamos, irmãos, na mensagem de hoje, a provisão do Espírito de Jesus Cristo. E é muito importante, porque muitas vezes nós pensamos que alguma força pode vir de nós mesmos, né? Da nossa própria capacidade, ou da nossa boa retórica. Mas quando nós vamos cada vez mais aprendendo com o Senhor, nós vamos vendo que nada depende de nós. E se dependesse de nós alguma coisa, nada aconteceria. Seriam coisas mortas, né? Frutos produzidos por pessoas sem realidade, sem vida. Mas a partir do momento que Cristo veio habitar em nós, pelo seu Santo Espírito, Ele mesmo produz em nós as boas obras, né? E é isso que Ele deseja de nós. Mas para que isso aconteça, nós precisamos verdadeiramente começar a discernir os nossos próprios corações, né? Nós precisamos colocar os nossos corações sob a luz do Espírito de Deus, para que Ele possa prescrutar os nossos corações e Ele possa começar a nos iluminar para vermos as nossas más intenções, a nossa incapacidade, como nós, por nós mesmos, fazemos tudo para que alguém nos honre ou para que sejamos vistos pelos outros. E o Evangelho, ele tem uma causa, a glória de Deus, por meio de Jesus Cristo, não é? Ele tem um propósito, que Cristo apareça. Não que nós apareçamos, mas que Ele apareça. E Paulo entendia isso muito bem, e por isso ele tinha plena confiança. Amém, irmãos? Os irmãos estão me ouvindo bem? Paulo entendia muito bem, ele sabia muito bem em quem havia crido. Ele disse: criei, por isso falei. Esse é o princípio, irmãos. Amém? Então nós vamos ver algumas virtudes necessárias. Verso 19: porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Primeiro,
a certeza do cristão. Veja que Paulo diz: estou certo. Paulo tinha clareza de mente no que dizia respeito à sua situação atual, e não era uma boa situação. Ele estava onde, irmãos? Em cadeias, mas não estava confundido. Qualquer que fosse a sua situação, ele estava sob o governo divino, e isso produzia nele uma certeza inabalável. Por quê, irmãos? Porque o Espírito Santo já havia revelado a ele que de cidade em cidade o aguardava cadeias e prisões, como diz Atos 20 e 23. E nesse mesmo capítulo de Atos 20, ele diz que nada tenho para minha vida preciosa, senão que eu acabe a carreira e conclua o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar da fé. Então era um homem que tinha um alvo, um propósito bem definido na sua vida. Ele sabia em quem havia crido, ele sabia o que havia recebido e sabia para onde estava caminhando. E, irmãos, se nós não temos essa certeza, nós estamos dando como golpes no ar, né? Nós estamos correndo sem rumo. Mas quando nós verdadeiramente somos esclarecidos pelo Senhor, que direção devemos tomar, ou, em outras palavras, qual o propósito eterno de Deus para as nossas vidas, que está lá em Efésios capítulo 1, verso 10, que diz que é tornar a convergir em Cristo todas as coisas, tornar a congregar em Cristo todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, né? Que tudo gira em torno de Cristo. Ele é o centro orbital de todas as coisas, tudo é por Ele, por meio dEle, para Ele, Ele está no centro de tudo, amém? O objetivo final de todas as coisas é o Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós temos essa ciência, nós andamos seguros, estamos em plena certeza de fé, não há nada que nos desvie do lugar. Nós somos alguém que sabemos o nosso destino final, e nós sabemos que no meio desse caminho, no meio dessa peregrinação, o Espírito de Deus nos revelou em Romanos 8, 29, que todas as coisas que acontecem cooperam para o nosso bem, ou trabalham juntamente para o nosso bem, para aqueles que são chamados por Deus. E ele diz: porquanto aos que de antemão conheceu, diz o texto, também os predestinou, e este é o propósito, vem agora, para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, irmãos, o Senhor Jesus é esse laço de ligação que retorna o homem a Deus e faz o homem estar conectado novamente com Deus. É isso que é a verdadeira religião, o homem voltar-se a conectar-se com Deus e voltar a restabelecer o relacionamento com Deus que ele havia perdido. Então, quando nós temos ciência do nosso propósito, nada nos abala, irmãos, nem mesmo sejamos presos, né, pela causa do Evangelho, como é a situação de Paulo. Então, uma situação de prisão, cadeias, sofrimentos, tende a gerar dúvidas nos nossos corações. Quando nós estamos sendo afligidos, perseguidos, ou estamos passando por algum sofrimento, tendemos a ter dúvidas e incertezas no nosso coração. Nosso coração se enche de indagações, nosso coração se enche muitas vezes de incredulidade no que concerne a Deus, e nós começamos a nos fechar em copas no nosso próprio mundo, querendo resolver as coisas por nós mesmos. Isso é uma situação normal da nossa humanidade caída, e é uma consequência do pecado, né? Os irmãos podem ver que talvez um dos homens do Novo Testamento mais importantes, que mudou a chave entre o Antigo e o Novo Testamento, que foi João Batista, no período em que ele foi preso por Herodes, quando ele disse que não era lícito que Herodes possuísse a mulher de seu irmão, a Bíblia diz que Herodes o colocou num cárcere, e naquele momento João teve dúvidas com respeito a muitas coisas, e até mesmo se Jesus era aquele que havia de vir, né? Ele mandou discípulos perguntar para o Senhor Jesus se ele é aquele que havia de vir ou havíamos de esperar outro. E Jesus disse: ide dizer a João, os mudos falam, os cegos veem,
né? Os paralíticos são curados, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. E Jesus disse: e bem-aventurado é aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Não é? Então, se o próprio João Batista, um homem que desde o ventre materno era cheio do Espírito Santo, quando foi preso teve dúvidas, indagações, incertezas, quanto mais nós, irmãos, não é? E João Batista é aquele que disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É aquele que disse: este é o Filho de Deus, este é o Cordeiro de Deus, ele disse. Este é aquele que batiza com o Espírito Santo. Ele é o noivo, João disse. Nós somos a sua noiva. João foi o primeiro no Novo Testamento a dizer isso. E um homem cheio de fé, cheio do Espírito Santo, em momentos da sua vida teve incertezas. Amém, irmãos? Então, não fique preocupado com as suas incertezas. Só não se abrace a elas. Não se apegue a elas. Se apegue àquilo que Deus disse, não às circunstâncias da nossa vida. Porque as coisas mudam em um dia, né? Coisas milagrosas acontecem em um dia. O próprio profeta disse uma profecia a respeito de Israel, que disse: pode uma nação nascer em um dia? E em 1948 voltou a ter vida uma nação em um dia. Então Deus é o Deus Todo-Poderoso. Para Ele não há impossíveis. Amém, irmãos? O Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Então nós não nos apegamos às nossas incertezas. Nós nos apegamos à palavra de Deus. Amém? Paulo, em certo sentido, estava em vantagem sobre João, né? Porque agora ele era habitado pelo Espírito Santo, né? Ele tinha esse verdadeiro Consolador, o nosso Paracleto, aquele que nos ajudaria em todas as nossas fragilidades. E muitas vezes nós esquecemos do Espírito Santo. Muitas vezes nós ignoramos essa terceira pessoa da Santíssima Trindade, que Deus disse que estaria conosco, que seria enviado por parte do Senhor Jesus e nos habitaria, e nós seríamos selados por Ele, né? E Ele é o selo sobre o nosso coração, identificando-nos como propriedade exclusiva de Deus. Amém, irmãos? Então podemos ter essa mesma certeza que Paulo teve. Amém? E o que vem a ser isto mesmo? Nós podemos dizer que em face de todo sofrimento, calúnias, difamações, contendas, ciúmes, importa é a causa de Cristo, não a reputação, a nossa posição, a nossa liberdade. O que importa é que Cristo seja pregado e o Evangelho avance. Será que nós já percebemos isso, irmãos? Como é que nós podemos ter essa certeza de fé? Nós podemos ter essa certeza de fé conhecendo os propósitos de Deus, conhecendo, como eu disse, aquilo que Deus fará através de nós e o que tem feito conosco, e também compreendendo que o Evangelho precisa avançar. Esse é o alvo principal das nossas vidas, não é? Você é um sapateiro, você devia utilizar a sua profissão para que o Evangelho avance. Se você é um enfermeiro, devia usar a sua profissão para que o Evangelho avance. Se você é um empresário, aquilo que seja que você for, qual seja a sua profissão, ela devia ser usada para que o Evangelho avance. O Evangelho, a causa de Cristo, devia ser a coisa principal pela qual nós pelejamos. Amém? Então, por isso que Paulo pode dizer isso mesmo: cadeias, prisões, aflições, não importa o que seja, tudo isso me redundará em libertação. Amém, irmãos? Eu não estou preso a essas cadeias. Eu posso até estar fisicamente preso, ele poderia parafrasear, né? Mas o Evangelho está livre. O Evangelho tem levado o seu curso e o nome de Deus tem sido glorificado. Então não importa as nossas circunstâncias, importa é a causa de Cristo. Isso me lembra uma coisa muito interessante, irmãos. Eu lembro que ouvi o irmão Gino falar certa vez que o genro dele, a esposa do genro estava com, a filha dele, né, estava com um câncer, se eu não me engano, no útero.
e ela desejava muito ter filhos. E esse moço, casado de novo, foi orar a Deus e perguntar para Deus qual era o propósito de Deus naquela circunstância. Aí o Senhor respondeu ele dessa maneira: meu propósito é edificar a minha igreja. Talvez ele ficou um pouco frustrado com isso, como nós muitas vezes ficamos, né? Porque nós queremos pormenorizar os propósitos de Deus, né? Esquecendo que as coisas cooperam para o nosso bem. Mas a resposta dele, vinda de Deus, confortou o coração dele, porque Deus o respondeu: estou trabalhando, e o meu trabalho é para a edificação da minha igreja. Ou seja, o Senhor respondeu ele da seguinte forma: tira os seus olhos dos seus pormenores, inclua a sua mente, a sua vida nesse propósito maior. Eu estou no mundo hoje, edificando a minha igreja. Foi isso que o Senhor respondeu para ele. E as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém, irmãos? Por isso Paulo podia ter essa certeza: estou certo de que isto mesmo, seja a prisão, seja a causa de Cristo, seja a pregação do Evangelho, redundará em libertação. E ele fala por duas coisas, e eu queria separar elas para nós aqui, para nós sempre lembrarmos delas: pela vossa súplica, diz o texto, e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Esse é o combustível do cristão, irmãos. Nós vemos aqui a comunicação da vida de Deus expressa por dois meios. Então o Klaus recebe vida de Deus por dois meios: pela súplica dos outros irmãos e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. E vamos falar um pouco da súplica, porque isso concerne a oração, a necessidade que nós temos de que outros orem por nós, a necessidade que nós temos que outros supliquem em nosso favor. A súplica nada mais é do que o pedido de um necessitado para aquele que lhe pode prover. É isso que significa essa palavra. Então, através da oração dos irmãos, vem a graça de Deus para a igreja. Por isso, nós nos apresentamos diante do trono da graça, para alcançar misericórdia e receber graça para a ocasião oportuna. Por isso nós precisamos orar. Por isso nós precisamos orar uns pelos outros. Amém? Da onde vem tanta certeza? Da onde vem tanta segurança, tanta ousadia para pregar o Evangelho? Desta capacidade e poder que vem através da oração dos irmãos. Então nós precisamos da oração dos irmãos. Paulo era carente da oração dos irmãos. Muitas vezes na sua epístola ele pede oração. Ele diz: orai por nós, em Tessalonicenses, para que a palavra de Deus se propague e seja glorificada. Amém? Nós precisamos da oração uns dos outros. Isso nos inclui, irmãos, nessa questão muito maior do que nossas coisas individuais, não é? Porque se por um lado você precisa da oração do irmão, por outro ele precisa da sua também, né? E para você orar por ele, é necessário que você ore menos por você. Para que você ore menos por você, você deve se preocupar menos com você e mais com os outros, não é? E se ocupar a pensar que Deus está preocupado com você, Deus está cuidando de você, e seu propósito deveria ser estar cuidando dos seus irmãos, não é? Ah, irmão, quem vai olhar por mim? Quem vai cuidar de mim? A Bíblia diz que é Deus, mas nós queremos tomar o lugar de Deus. E ao invés de estarmos orando pelos irmãos, ao invés de estarmos nos ocupando com a vida dos irmãos, nós pensamos somente em nós mesmos. Mas, se Paulo pode ter uma certeza, ele tem essa certeza, esse poder, esse combustível de fé, vem da onde? Da oração dos irmãos. A Bíblia diz no verso 4 que Paulo suplicava por eles, né? Nós lemos no verso 3, fazendo sempre, verso 4, com alegria, súplicas por todos vós, ou seja, Paulo orava pelos irmãos, em todas as minhas orações. E logo em seguida, no verso 19, que ele diz que
ele estava plenamente certo de que, através da súplica dos irmãos, ele seria posto em liberdade. Através da súplica dos irmãos, ele estaria livre. Veja, irmão, que maravilhosa mensagem para todos nós, não é? Lembre-se, ocupe-se menos com você, ocupe-se mais com os irmãos. Ore menos por você e não se preocupe, o Senhor cuidará de você e o Senhor colocará o seu nome, a sua pessoa, a sua família na mente de outros irmãos. Eles estarão orando por você e o Espírito Santo dará combustível a você para livramento, para a bênção através da vida dos outros. Deus cuidará de você, né? Aqui está o segredo da vida cristã, irmãos. Tire os olhos de nós, tiramos os olhos de nós mesmos e nos ocupamos com os outros. E isso passa por onde, irmãos? Pela oração. Amém? Então, nós podemos nos perguntar de modo bem prático. Essa semana, muitos nomes de muitos irmãos vieram à nossa mente para orarmos. Nós estamos ocupados com eles, nós estamos preocupados com eles, nós suplicamos a Deus por eles, ou nós estamos orando por nós mesmos? Simplesmente preocupados com as nossas próprias coisas. Por isso, tanta incerteza, tanta dúvida, né? Mas tem um segundo elemento muito importante aqui: a provisão do Espírito de Jesus Cristo. Ou seja, nós temos o socorro do Espírito Santo. Porque às vezes você pode se confundir com essa expressão, né? O Espírito de Jesus Cristo. Mas o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito Santo. Mas essa expressão ela quer passar uma ideia para você, irmãos, que o Espírito de Jesus Cristo é o Espírito por meio do qual a vida perfeita que Jesus viveu nessa terra, em obediência e total dependência de Deus, está disponível para você. Quando se fala do Espírito de Jesus Cristo, essa expressão significa isso. Significa que tudo aquilo que Jesus fez, tudo aquilo que Jesus é, todas as virtudes de Jesus Cristo como homem estão disponíveis para você pelo Espírito Santo. Elas são disponíveis para você. A constância de Cristo, a perseverança de Cristo, a paciência de Cristo, a longanimidade de Cristo, a alegria de Cristo, o bom trabalho de Cristo, tudo isso da sua pessoa e obra está disponível para você pelo Espírito Santo. Por isso, quando você e eu abrimos em João, capítulo 7, nós vamos lembrar daquela história de Jesus, a narrativa do apóstolo João. Verso 37, capítulo 7, diz assim: no último dia da festa, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém vem a mim, se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E diz o texto assim: isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido glorificado. E essa expressão Espírito não fora dado, ela no original significa o seguinte: o Espírito ainda não era. Porque a ênfase é que faltava que fosse consumada a obra de Cristo, para que ele, sendo assunto ao céu depois de sua morte, sua ressurreição, sendo elevado às alturas e estando assentado à destra de Deus, pudesse sobre ele ser derramado o óleo da santa unção, e ele fosse ungido como o Cristo, Filho de Deus, e o Espírito Santo tomaria tudo aquilo que de Cristo
recebeu e nos daria. Como Jesus disse depois no capítulo 14, 15 e 16 do mesmo evangelho. Ele tomará daquilo que é meu e há de vô-lo anunciar. Isso significa, irmãos, o Espírito de Jesus Cristo. Amém? Está contida na unção do Espírito Santo todos esses elementos da obra de Cristo, né? Esse é o óleo da santa unção. E aqueles elementos daquelas ervas e daquelas raízes amassadas que iam no óleo da santa unção são características da pessoa e da obra do Filho de Deus na cruz. Sua vida perfeita, sua morte expiatória por nós. E agora o Espírito Santo toma essas coisas de Cristo e ministra aos nossos corações. A provisão do Espírito de Jesus Cristo. Amém? Veja que combustível, irmãos, nós temos. Nós temos a súplica dos santos. Nós temos a provisão do Espírito Santo de Deus, que toma daquilo que é de Cristo e ministra aos nossos corações. Esse é o trabalho, esse é o ministério do Espírito Santo, irmãos. E como nós precisamos do Espírito Santo. E como nós temos negligenciado o trabalhar do Espírito Santo. E como nós temos resistido ao Espírito Santo. E como nós temos apagado o Espírito Santo. E como nós temos entristecido o Espírito Santo, né, com as coisas que nós fazemos contra a Deus. Mas nós precisamos do Espírito Santo. Então por que Paulo poderia ter certeza da sua liberdade em Cristo? Por causa da oração dos santos, por causa da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então o Espírito toma tudo aquilo que é da vida de Cristo e supre os cristãos para viverem nessa terra. Isso possibilita que eles vivam em novidade de vida. Às vezes a gente ouve essa expressão e ela é acrescentada às nossas expressões cristãs. Vida nova em Cristo, novidade de vida. E novidade de vida não é outra coisa senão a vida de Cristo sendo expressa pelo Espírito Santo em nós, sendo ministrada pelo Espírito Santo em nós. Amém? Por isso nós podemos viver em novidade de vida. Então não é você trabalhando para melhorar, não é? Ainda que haja certa cooperação no nosso desenvolver da nossa salvação, mas é tudo pela graça de Deus e pelo poder do Espírito Santo. Então sempre nós paramos, irmãos, naquela velha frase: eu não consigo, isso está além das minhas capacidades, isso está além das minhas forças. Nós sempre paramos no mesmo erro, e esse erro ele vem da onde? Nós confiamos na nossa própria capacidade, nós confiamos na nossa própria força e nós ignoramos o socorro bem presente do Espírito Santo. Por isso nós não conseguimos. Por isso nós não conseguimos perdoar, por isso nós não conseguimos crescer, por isso nós não conseguimos avançar adiante, por isso que nós não conseguimos suportar situação nenhuma, porque nós tentamos fazer com as nossas próprias forças. Por isso nós não temos certeza. Amém? Porque a fé, irmãos, é esse mergulho. Amém? Esse mergulho em confiança a Deus. Não é por causa de nós, não é porque nós fazemos, não é porque nós temos capacidade. É pela provisão que o Senhor Jesus nos dá. Amém? E a palavra diz assim, que isso mesmo redundará em libertação. Verso 19. A palavra libertação aqui é soteria, poderia ser traduzida como salvação. Ela vai desde o mais simples livramento até a mais alta salvação de Deus. Nós podemos ser livres de uma circunstância e podemos dizer, fomos salvos daquela circunstância. Mas também podemos dizer que fomos livres do inferno, da morte, do pecado. Por isso que há tanta dificuldade de entender a interpretação desse texto. Se Paulo se referia à sua prisão atual, se Paulo falava das mãos dos seus inimigos, que ele seria livre, ou se ele está falando de liberdade, num sentido figurado. Ou seja, não importa a circunstância, ele é um homem livre. Amém? Pela morte, pela vida, ele é um homem liberto. Né? Porque a palavra de Deus diz assim, em João capítulo 8,
Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Então, essa liberdade que existe em Cristo Jesus, irmãos, ela é independente das circunstâncias. É como se Paulo estivesse dizendo assim: não importa qual seja a minha situação futura, sou um homem livre. Fui liberto. Se eu estiver fisicamente em cadeias, se eu estiver sofrendo, ou até mesmo na morte, sou liberto e serei plenamente livre. Porque na carne ainda nós temos algumas dificuldades, mas com a morte seremos livres de todas elas. Não é verdade? E seguindo um pouco mais adiante, ponto 4, a esperança cristã, verso 20. Segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. A provisão do Espírito de Jesus Cristo não somente dava certeza, força de vida, mas também dava esperança. Então guarde isso no seu coração. Por que Paulo tem certeza? Por que Paulo tem essa força vital? Por causa da provisão do Espírito Santo. Mas não só isso, ele também tinha esperança. Então, irmãos, diante de cadeias, prisões, diante de outros que pregavam a Cristo por discórdia e queriam acrescentar dores a Paulo, situação e cadeias, nós podemos dizer que o apóstolo tinha esperança em Deus. É uma esperança inabalável. Aliás, se os irmãos lembrarem, Romanos capítulo 5, verso 3, diz assim: não somente isto, mas também nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, diz o texto, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Que Espírito é esse, irmãos? O Espírito de Jesus Cristo, que traz a provisão para nós. Não é? Então Paulo fala que usava essa palavra não confunde, em Romanos 5,5, ora, a esperança não confunde. É a mesma palavra que fala que não serei envergonhado. Final do verso 20. Então ele segue no mesmo pensamento, de que a tribulação pela causa de Cristo, onde muitos vê motivo de vergonha, de frustração, de desejo de voltar atrás, era para Paulo motivo de esperança. Amém, irmãos? Por que, irmãos, que nós podemos nos gloriar nos sofrimentos? Por que nós podemos nos alegrar nas tribulações? Os irmãos sabem? Por que nós podemos? Que independente das circunstâncias, estarmos firmes. Por que nós podemos tudo isso? Ele diz, não somente isso, nós nos exultamos nas tribulações. Tribulação, irmão, é como se você fosse um pequeno bago de oliveira sendo colocado numa prensa. Quando a prensa te aperta, você está sendo esmagado. Esse é o sinônimo da palavra tribulação. Você está sendo apertado, você está sendo esmagado, né? O bom que é um bom exemplo, né? Quando nós somos esmagados, nós produzimos o bom perfume de Cristo, né? Por isso nós podemos exultar nas tribulações. Mas por que o cristão pode exultar nas tribulações? Se vocês lembram das bem-aventuranças, vocês vão lembrar que o Senhor Jesus disse que aqueles que são perseguidos e que sofrem por causa da justiça, deles é o reino dos céus. Então eles podem se alegrar. Não é verdade? Os irmãos lembram que alguns anos atrás, aquele grupo terrorista ISIS matou vários cristãos na praia, cortou a cabeça dos irmãos e filmaram ao vivo, apareceu na TV, né? E depois foi entrevistada a mãe de um deles e ela falou palavras que aos nossos ouvidos vão chegar meio atravessadas. Ela disse, se eu encontrasse, o que a senhora falaria para um desses terroristas, se os encontrasse?
E ela disse assim: eu os agradeceria, porque eles deram a grande oportunidade de que meu filho entre no reino dos céus. Porque foi esta a promessa que o Senhor Jesus fez: bem-aventurados aqueles que são perseguidos por causa da justiça, porque eles têm entrada garantida no reino dos céus. Eles passaram pela porta, eles reinarão com Cristo. Amém? E deles é o reino dos céus. Então nós podemos alegrar-nos nas tribulações por causa disso, não é? E o texto segue, Mateus capítulo 5, verso 11: bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus. Por que podem ser felizes aqueles que sofrem pela causa do Evangelho? Porque grande é o seu galardão nos céus. Amém? Porque eles entraram no reino de Deus, eles têm a sua passagem garantida no reino de Deus. Amém, irmãos? Aqueles que são perseguidos por causa da justiça têm o seu lugar garantido no reino dos céus. Eles têm grande galardão nos céus. Por isso, quando vocês e eu leem o livro de Atos, nós podemos ler lá no capítulo 5, verso 41, que depois de os apóstolos terem sido presos pelo Sinédrio, e com grande coragem afrontado o Sinédrio, dizendo que convinha mais se obedecer a Deus do que a eles, a Bíblia diz que eles foram ameaçados a não ensinar nem pregar mais nesse nome de Jesus, e diz que sofreram açoites naquele dia. E sabe o que aconteceu com eles, irmãos? Aconteceu com eles que saíram do Sinédrio regozijando, por terem sido considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. Amém? Bem-aventurados sois quando vos perseguirem e caluniando, falarem toda espécie de mal contra vós. Grande é o galardão de vocês nos céus. Assim perseguiram também os profetas que vieram antes de vós. Então, será que nós já pensamos sobre isso? Porque nós podemos pensar que somos dignos de ser tratados com honras, ser bem cuidados, não é? Mas será que nós já pensamos nesse tipo de dignidade, irmãos, de sofrer pelo nome de Jesus? Porque é isso que os apóstolos disseram. Eles foram para casa regozijando por terem sido achados dignos de sofrerem pelo nome de Jesus. Amém? Por que o cristão pode se gloriar no sofrimento? Porque, como nós lemos em Romanos capítulo 5, verso 3 a 5, esse sofrimento produz fruto proveitoso para ele, fruto de justiça. Ou seja, a tribulação, seja qual for, pela causa de Cristo, vai torná-lo perseverante. Perseverança significa você permanecer sem se mover do lugar, debaixo da mesma situação. Isso é perseverança. E a Bíblia diz que a tribulação produz isso. Mas quando você fica debaixo desta provação, perseverando em Deus, a Bíblia diz que isso produz em você um caráter aprovado. Não é? Você foi provado por Deus e foi achado aprovado. E você permanecendo, sendo aprovado por Deus, a Bíblia diz que isso produz em você esperança. E é uma esperança que não te deixa envergonhado. Então, aquele que passa por esse processo diante de Deus é alguém que tem plena confiança que tudo pode naquele que lhe fortalece. Amém, irmãos? Ou seja, o texto diz que a esperança jamais o envergonhará. Significa com isso que ele está garantido, irmãos. E por isso ele pode se gloriar, se regozijar. Por isso que Paulo diz assim no verso 18: por isso me regozijo e sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Mais uma coisa, por que o cristão pode se gloriar nos sofrimentos e tribulações? Porque segundo 2 Coríntios 4,17, estas coisas produzem nele eterno
peso de glória acima de toda comparação. Amém? Se nós entendêssemos isso, nós íamos perceber que muitas vezes ela é uma serva para moldar nosso caráter e que haverá frutos no futuro. Quais são eles? Glória na presença de Deus, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus anjos. Por isso que Paulo fala assim, e Paulo sofreu, irmãos, muito pela causa do Evangelho. E ele diz assim sobre esses sofrimentos: porque a nossa leve e momentânea tribulação. E eu acredito que nenhum de nós aqui nessa sala sofreu mais que ele. Mas ele chama do quê? Leve e momentânea tribulação. Produz em nós o quê? Eterno peso de glória, acima de toda comparação. E também ele fala em Romanos 8,18 o seguinte: porque eu estou certo, ele diz, porque para mim tenho por certo de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, por que o cristão pode se gloriar nos sofrimentos? Porque há benefício neles. E em comparação com aquilo que acontecerá conosco, eles são leves e momentâneos. Amém? Porque eu estou certo, ele diz, para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então alguém que tem em vista a eternidade coloca as coisas no lugar certo na balança, irmãos. Não é? E quando colocada uma no lado da outra, não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós, independente de quais sejam, de quão difíceis sejam. Amém? Por que os cristãos podem se gloriar no sofrimento? Também Paulo diz um pouquinho mais adiante nesse mesmo capítulo, porque eles receberam graça para isso. Não somente para crer, ele diz, no verso 29 do capítulo 1, mas também para padecer por Cristo. Então, como nós cantamos aqui, se o fardo é pesado, Deus dá maior graça. Amém? Se o fardo é pesado, Deus dá maior graça. Maior sofrimento, maior graça, onde é maior o labor. Se a prova é mais dura, maior é o consolo. Mais quentes as chamas, mais perto o Senhor. É um amor sem limites. Amém? Graça abundante, superabundante, sobre aqueles que necessitam sofrer pela causa de Cristo. Por isso que o Dietrich Bonhoeffer diz que quando ele estava indo para ser enforcado, estava sem roupa, estava com muito frio, e o carrasco dele olhou para ele e disse assim: você está com medo? Porque você está tremendo. Ele disse: não, eu estou com frio, não estou com medo. Esse é o tipo de graça que Deus dá em face do sofrimento, porque nós recebemos não somente graça para crer, nós recebemos também graça para sofrer por Cristo. Amém, irmãos? Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes é o que está lá em 1 de Pedro. Nós podemos dizer que nós recebemos essa graça, esse gozo inefável, quando nós estamos sofrendo verdadeiramente por causa do Evangelho. Porque Pedro diz que se nós sofremos pelo nosso mau comportamento, então não tem nenhuma injustiça nisso. Simplesmente nós estamos colhendo aquilo que plantamos. Não é? Mas ele diz assim: aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, entreguem sua vida a Deus. Não é? Porque eles estão sofrendo segundo a vontade de Deus. Amém? Mas muitas vezes os nossos sofrimentos não são pela causa de Cristo, irmãos. Às vezes os nossos sofrimentos são pela nossa boca grande. Não é? Nós causamos confusão, contenda, discórdia pela nossa boca grande, nós sofremos, porque a Bíblia diz que aquele que usa da língua colherá do seu fruto. E esta é a ideia daquele texto de Provérbios que diz que o poder da morte da língua, o poder da morte e da vida estão na língua. Não é que você tem poder e que você vai falar alguma coisa e vai acontecer, não. É que você vai falar demais e você vai entrar numa encrenca, porque o versículo continua dizendo o seguinte: aquele que dela faz uso colherá do seu fruto. Né? Porque nós ficamos só com a parte A do versículo. A parte A do versículo diz: o poder da morte e da vida estão na língua. Então daí você pensa assim: então se eu falar
uma coisa para Thaís vai acontecer. Não é isso não, irmão. Porque você não é Deus, nem eu sou Deus. É Deus que fala e as coisas acontecem, nós não. As coisas acontecem quando Deus fala. Ele que trouxe as coisas a existir pela sua palavra. Nós não. Faça um teste. Eu sempre falo isso para os irmãos. Mande o seu cachorro para a rua. Fale em voz alta para sua mulher fazer alguma coisa que você mandou ela fazer e veja se ela vai fazer. Suas palavras têm poder, ela vai fazer, não vai? Não vai. Porque as suas palavras não têm poder. Nem para mandar o seu cachorro para a rua. Os irmãos estão me entendendo, irmãos? Esse versículo significa que quando você faz uso da sua língua de maneira equivocada, você vai colher o fruto das suas palavras. Você causou confusão, vai ter confusão, né? Você armou uma contenda, vai ter contenda. Por isso, irmãos, que a Bíblia diz que 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª ele abomina. E aquele abomina é aquele que semeia contenda entre os irmãos. É a abominação diante de Deus. Então, esse que semeia contenda colherá dos frutos da sua contenda. Amém, irmãos? Por que eu falo isso? Porque existem sofrimentos que passamos que não tem nada a ver com sofrimentos pela causa de Cristo. Existem angústias que passamos que não são outra coisa senão aquilo que está lá em Gálatas capítulo 6. Não vos enganeis, de Deus não se zomba. Tudo aquilo que o homem semear, certamente ele colherá. Amém, irmãos? Se por misericórdia, irmãos, eu e você não colhemos muita coisa que plantamos, nós não sejamos displicentes em achar que Deus não é um Deus que é justo juiz, né? Ele dá que Deus como se fosse um Deus complacente. Pode ser que Ele permita que você colha muitas coisas que você plantou, que eu plantei. Amém? Isso não são sofrimentos pela causa de Cristo. São sofrimentos ocasionados pelo nosso próprio pecado, pelos frutos das nossas ações. E não é desses sofrimentos que Paulo fala. Amém? Apesar que, quando nós estamos apanhando do Senhor, como um pai que disciplina os seus filhos, pelas coisas erradas que fazemos, nós estamos sendo trabalhados por Ele também. Não é? Como nós lemos em Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4. Não desmaieis quando pelo Senhor fosseis açoitado, porque Deus disciplina aquele que ama e açoita todo aquele que chama por filho, né? E Jesus disse isso também em Apocalipse capítulo 3. Eu repreendo e disciplino aos que amam. Sê, pois, zeloso e arrepende-te, né? Mas eu estou falando aqui de sofrimentos pela causa de Cristo. E quando nós sofremos pela causa de Cristo, nós somos bem-aventurados, né? A ponto de alguém, irmãos, terminar seus açoites e ir embora feliz por ser achado digno de sofrer pela causa de Cristo. Isso é algo somente que o Espírito de Deus pode nos esclarecer, né? Ou como aconteceu com Paulo, no capítulo 16, junto com Silas, que depois de serem açoitados com vara e terem seus pés amarrados num tronco, diz que à meia-noite cantavam louvores a Deus, porque sabiam que estavam sendo achados dignos de sofrer pela causa de Cristo. Amém? Seguindo um pouquinho mais adiante, nós vamos ver a ousadia cristã. Como diz o verso 20, parte B. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Então muitos podiam pensar, irmãos, que calariam a voz do apóstolo Paulo por causa dos sofrimentos. Mas esse não foi o caso, né? A palavra de Deus diz que ele, muitas vezes, em face de sofrimento, perseguição, prisão, angústia, testemunhava do Evangelho. O Senhor Jesus diz que apareceu para ele em Jerusalém e disse: fale, fale, não te cale. Que assim como tu deste testemunho em Jerusalém, convém que desse testemunho em Roma. Então ele tinha essa ousadia, amém, irmãos? Isso é uma marca de vida cristã.
ousadia. Se os irmãos lerem a partir do capítulo 20 de Atos até o final, vocês vão ver muitas vezes Paulo fazendo a defesa do Evangelho, a exposição do Evangelho diante de homens de autoridade, de juízes, de reis, de governadores. E ele era ousado diante deles, diante de Festo, diante de Agripa e tantos outros, diante do comandante Lísias, a ponto de Festo dizer assim: Paulo, estás louco? As muitas letras te fazem delirar? E ele falava, irmãos, abertamente o que aconteceu com ele. Ele falava que Jesus Cristo era a autoridade suprema de todo o universo, na presença de reis. Ele falava que esse Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco. Ele falava que o derrubou por terra com toda a sua força, todos os que estavam com ele. Aquela luz brilhou diante dele, e em redor deles. E aquela luz disse: Saulo, por que me persegues? E ele se entregou ao Senhor. E aquilo marcou a vida dele. Ele olhou para o rei Agripa e disse o seguinte: Rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. O Senhor apareceu naquele dia para ele, o Senhor apareceu muitas outras vezes para ele, e até o final da sua vida, ele foi ousado para pregar o Evangelho. Ele foi chamado de tagarela, ele foi apedrejado até a morte, porque pensavam que haviam matado ele, e jogaram para fora da cidade, e ele foi levantado e saiu andando com os discípulos. Ele foi perseguido, ele foi tirado da presença dos judeus pelo comandante, porque eles iam rompê-lo ao meio, porque o estavam puxando de um lado para o outro. Ele teve que intervir para tirá-lo de lá. E quando ele chega na escada, ele diz: é-me permitido falar? E ele fala ousadamente, irmãos. Irmãos e pais, ele diz, ouvi, e começa a pregar de novo. E quando ele termina, ele diz: não convém que esse homem viva, que ele seja tirado da face da terra, né? A ponto de mais de 40 judeus, sob anátema, estavam prontos a matá-lo, e estavam fazendo um complô para matá-lo, né? Então este homem tinha essa ousadia que vinha da provisão do Espírito de Jesus Cristo. Como nós lemos, e essa era uma ousadia, irmãos, constante. Amém? Por isso, mais tarde, não na primeira prisão, mas na segunda prisão em Roma, quando ele escreve para Timóteo, ele diz assim: não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. E depois ele diz para Timóteo: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro que não tem do que se envergonhar. Amém, irmãos? E essa é uma ousadia constante. Por isso que você lê no verso 20, como sempre. E, irmãos, isso nos confronta nos nossos altos e baixos, né? Porque nós que servimos o Senhor, vemos irmãos que eles servem um tempo, mas não todo o tempo. Há uma semana de ânimo, a outra semana de desânimo, né? Alguns dizem assim: não, eu vou começar a ler, e começa a ler uma semana, o resto do ano está perdido. O resto do ano foi jogado por água abaixo. Nosso tempo foi perdido. Não, essa semana agora eu vou me consagrar a Deus. E é uma semana de perda. Uma após a outra semana de perda. Por que isso acontece, irmãos? Quando nós lemos 2 Tessalonicenses capítulo 3, verso 5, nós vamos ver que nós precisamos desta constância. Que tinha em quem, irmãos? Os irmãos sabem? Em Jesus Cristo. A constância que Paulo tinha era a constância de Jesus Cristo. Por isso que ele fala que nós devemos permanecer na constância de Cristo, 2 Tessalonicenses 3, 5. O que é ser constante? Ser constante é você ir daqui a São Paulo a 100 km por hora, sem parar, sem reduzir. Você pode dizer: eu fui numa velocidade constante daqui até lá.
Fé constante pode ser a 40, mas sem parar, né? Pode ser a 30, a 20, sem parar. Não é você acelerar a 100, mas andar de um poste a outro. E o resto da sua vida permanecer retrocedendo. A constância de Cristo é a constância daquele que olhavam na face dele e diziam: esse homem demonstra no seu rosto uma intrépida resolução de ir a Jerusalém. Significa que ele tinha um alvo claro, específico na sua vida, e ele não se desviava de maneira nenhuma dele. O alvo dele era morrer em Jerusalém. E quem olhava no olho dele, no semblante dele, diz que na face dele tinha essa mensagem. Ele demonstrava no seu semblante uma intrépida resolução de ir até Jerusalém. É isso que nós lemos em Lucas 9 sobre Jesus. Por isso que nós lemos isso em Paulo, com toda ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Por que Paulo podia ter essa ousadia? Porque ele dependia do Senhor, irmãos. Por que nós não temos essa ousadia? Porque nós não temos essa constância, essa ousadia permanente. Por que hoje nós estamos abaixo, no outro dia nós estamos animados? Porque nós nos estribamos na nossa própria força, na nossa própria capacidade. Amém? Isso serve para os irmãos que têm dificuldades emocionais, por exemplo. Isso serve para nós, irmãos, que acordamos tristes num dia e pensamos: hoje eu não estou me sentindo bem, né? E no outro dia nós já temos um pouco mais de substâncias no nosso corpo e nos sentimos melhor, né? Esses altos e baixos. E nós pensamos: bom, do jeito que eu estou não vai dar para muita coisa hoje, não é? Mas não tem nada a ver com você e comigo, irmão. Tem a ver com Jesus Cristo. Amém? Tem a ver com a constância de Cristo. Se nós ficarmos olhando para nós mesmos, nós não vamos sair do lugar. Essa introspecção nos faz mal. Tem muitas pessoas que ficam se examinando os seus defeitos, e a conclusão que eles chegam é a seguinte: eu sou incapaz de servir a Deus. Por quê? Porque não era para ele ficar olhando para isso. Porque ele está fazendo por si só uma introspecção. Essas coisas são reveladas à luz de Deus, e quando são reveladas à luz de Deus, há efeito benéfico, a transformação. Mas pode notar, irmãos, nós andamos em círculos, olhando para nós mesmos, sempre encontrando os mesmos defeitos que nos impedem de prosseguir, e nós não caminhamos adiante porque nós ficamos com os nossos olhos nele. A Bíblia não diz que você deve ficar com os seus olhos nos seus defeitos. A Bíblia não diz que você deve ficar com os olhos na sua capacidade ou na sua incapacidade. A Bíblia não diz que você deve ficar com os seus olhos nas suas dificuldades, nas suas faltas. A Bíblia diz que você deve olhar para Cristo. A Bíblia diz que você deve seguir para Cristo. E só você e eu só vamos experimentar isso quando nós verdadeiramente tirarmos os olhos de nós e botarmos em Cristo. Olharam para Ele e foram iluminados. E seus rostos não viram vexame. Ao olhar para Cristo, nós somos transformados. Ao olhar para nós mesmos, nós permanecemos paralisados. Não é por causa de nós, não é porque nós fazemos, é pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Amém? É pela capacidade que nós recebemos, é pela vida substituta que nos foi dada, irmãos, para viver através de nós, Cristo vivendo através de nós. Irmão, como é que eu vou saber que Cristo está vivendo através de nós? Você vai perceber acontecendo coisas através de você que realmente você seria incapaz de fazê-las. Você realmente seria incapaz de produzi-las por si só. E a nossa introspecção passou tantos anos tendo efeito sobre nós, nós passamos tanto tempo em introspecção, que quando acontecer as coisas novas de Cristo, essa nova vida vivendo em nós, nós vamos ver: nossa, hoje eu respondi que por mim mesmo eu acho que eu tinha arrancado a cabeça daquele homem, mas só a graça do Senhor, só a misericórdia, não foi por causa de mim mesmo, né? E você já se derrama em lágrimas diante de Deus e diz: ó Senhor, graças a Ti, por Tua misericórdia e graça,
eu consegui avançar nessa situação contigo, né? Mas quando nós olhamos para nós mesmos, irmão, nós ficamos estacionados. Não temos ousadia, não temos coragem. Que coisa terrível, né, irmãos? Então, lembrando os irmãos que todas essas coisas vêm pela provisão do que, irmãos? Do que? Do Espírito de Jesus Cristo. Concluindo, eu gostaria de ler o capítulo 3 de Colossenses com os irmãos. Não sei se os irmãos já notaram a tendência que muito se tem de ouvir falar dessa fé bíblica e dessa vida cristã que nós vemos na vida de Jesus Cristo, dos apóstolos, e a tendência que existe hoje de, por nossas próprias forças, tentarmos imitar isso, né? Então nós criamos um procedimento cristão, mas não tem realidade nenhuma interior. É uma imitação barata da verdade. E nós falamos sobre não roubar, não mentir, né? Como lidar com a esposa, como lidar com o marido, os pais, como lidar com os filhos, como se deve fazer, e nós paramos aí, irmãos. Nós estamos na borda, falando simplesmente de procedimentos morais e éticos. Mas da onde vem a capacidade? Da onde vem a energia para que isso aconteça? De nós mesmos? Pela nossa própria força? Os irmãos lembram quando Pedro e João curaram aquele paralítico e todos estavam maravilhados à vista daquilo que eles haviam feito? Eles disseram: por que vocês maravilhais, irmãos? Como se por nossa própria força ou nosso próprio nome este tivesse recebido o poder e fosse curado. E ele diz: não foi por nossa própria força, não foi por causa de nós mesmos, mas foi no nome do santo servo Jesus, né? Foi por causa dele, foi na força dele que aconteceu isso. Em nome dele que este recebeu saúde. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Se nós perdemos de vista isso, nós paramos e começamos a pregar ética. E existe ética em muitos lugares, não só numa reunião cristã. E nós não estamos falando disso. Nós estamos falando de um poder supremo, espiritual, que vem de Deus, o Deus Todo-Poderoso, que é ministrado no nosso coração por Deus, o Espírito Santo de Deus. E essa capacidade vai além de nós. Ela ultrapassa fronteiras da naturalidade humana, da boca de pequeninos e crianças de peito suscitasse força. Essa é a glória de Deus através de nós. Quando Deus suscita força através de nós, homens fracos, débeis, frágeis, não por causa de nós, como Paulo diz em 2 Coríntios 3, a nossa suficiência vem de Deus, não vem de nós, irmãos. Não pare o seu aprendizado bíblico simplesmente em questões morais e éticas, em procedimentos externos, senão você não vai passar de um fariseu. Você vai tentar agradar a Deus na força do seu próprio braço, e você vai ser reprovado por Deus, porque Deus não aceita nada de bom ou de ruim que nós fazemos, se veio de nós mesmos. Ele só nos recebe por aquilo que veio de Cristo. Amém, irmãos? Por isso que nós podemos crer na nossa salvação, porque ela veio de Cristo. E o texto de Colossenses capítulo 3, encerramos só com uma leitura, portanto, se fossem ressuscitados, e você, se é um crente, foi, juntamente com Cristo, e você precisa entender isso aqui. Você foi? Você sabia que quando você creu no Senhor Jesus, você foi unido com Ele
na sua morte. Você sabia que quando você creu no Senhor Jesus, você foi unido com Ele na sua ressurreição? Chama-se união com Cristo, pela fé. Não é uma coisa que aconteceu fora de você, irmão. Você foi inserido nisso. Você se tornou participante disso. Se você foi ressuscitado juntamente com Cristo, você é um crente. Se aconteceu isso com você, você é um cidadão de outro lugar agora. Por causa disso, diz o texto, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não só isso, outro verbo, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Então, qual é o motivo de muitas coisas miseráveis, de muitas misérias que temos? Nossos olhos estão aqui, irmãos, não lá. Nossos olhos estão nas coisas terrenas, não nas espirituais. Pensai nas coisas do alto. Segue o texto. Porque morrestes. Aqui tem um lado negativo e o positivo. Primeiro, morrestes. Morrestes para tudo que é seu, morrestes para tudo que é do mundo, morrestes para tudo que é do pecado e das trevas, morrestes. Fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Agora você recebe nova vida. Vocês morreram e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Diz o texto, quando Cristo, que é o que, irmãos? A nossa vida, se manifestar, então também sereis manifestos com Ele em glória. E daí ele vai falar isso na prática. Como é que funciona isso, Paulo? É assim, fazeis, pois, morrer a vossa velha natureza. Ele vai citar mais, por exemplo, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno, avareza, que é a idolatria. Porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. E ele diz, nestas coisas andastes outrora, noutro tempo, quando vivis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com seus feitos, e vos revistais do novo homem que se refaz no pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo e livre, porém Cristo é o que, irmãos? Tudo e em todos. Amém? Cristo é tudo em todos. Aí você tem marido e mulher, discussões, desavenças, tribulações, angústias, problemas. Por quê? Porque Cristo não é tudo em todos. Aí você tem problemas entre pais e filhos. Por quê? Porque Cristo não é tudo em todos. Você tem problema no relacionamento de irmãos na igreja. Por quê? Porque Cristo não é tudo em todos. Porque os irmãos têm dado lugar à velha natureza. Porque os irmãos têm deixado de viver pela vida nova que receberam, estão retrocedendo e voltando atrás, dando lugar à carne, ao velho homem, às paixões dessa vida, ocupados com seus olhos e sua mente no mundo e não no céu. Por isso, se nós verdadeiramente queremos que o Espírito Santo ministre aos nossos corações essa provisão dada pelo Espírito de Jesus Cristo, nós precisamos nos mover para Deus. Amém, irmãos? Proclamamos, Deus, tua palavra, para que a tua verdade habite em nós. Proclamamos, Deus, tua palavra,